Que aliás é uma estupidez, né? Imagina a pessoa ter orgulho de ser conservador, né? Imagina a pessoa ter orgulho de conservar um estilo de vida, né? Mas enfim. Eu vou compartilhar aqui com vocês todas as coisas que estão passando pela minha cabeça, contar um pouco da minha história, porque talvez eu assista esse vídeo quando eu tiver 40 anos e eu me lembre desse dia. E daqui 10 anos eu pense coisas totalmente diferentes. Bom, eu penso que a minha geração, a nossa geração, essa galera dos anos 90, né? A gente foi muito vendido a ideia de que... Eu não sei se vendido, mas é que realmente na época era assim. Mas a nossa geração viveu uma coisa que era assim, era muito reto o caminho. A gente estudava na escola, e daí quando você se formasse no ensino médio, você iria escolher um curso, e daí você iria fazer vestibular, passaria, iria para a faculdade, depois que você saísse da faculdade, você iria... Cara, é muito isso, gente, é muito isso. E a galera dos anos 90 pegou o fim disso, tá? Mas assim, eu diria que 70, 80 e 90 vão ter esse traço aí. Isso aí, gente, é um traço da modernidade ainda, tá? Hoje a gente vive a era da pós-modernidade. E isso que ela está descrevendo é um traço muito marcante, tá, do que na sociologia a gente trata como modernidade. Que é essa ideia de segurança, de felicidade num futuro, de uma construção de vida, que se você fizer tudo certo, você vai passar 25 ou 30 anos trabalhando numa empresa, vai crescer nessa empresa, vai se aposentar, ao longo do caminho vai constituir família, vai ver os filhos, vai encaminhar os filhos, vai ter a sua casa, vai ter sua vida, vai ter toda uma segurança construída para um futuro. Então se construir essa ideia na gente, tipo, não, é só fazer tudo certo, né? Você vai ter o seu futuro. Sobretudo, tá, gente, por uma determinada fração da sociedade, da classe trabalhadora, tá? A coisa, para o trabalhador mais proletarizado, nunca foi tanto assim, por quê? Porque era difícil ter essa visão de longo prazo, né? Então sempre foi matar um leão por dia. Mas para aquilo que a gente chama de classe média, tá? Desde a classe média baixa até a classe média alta, eu não gosto muito de usar isso, mas estou usando aqui apenas para que todo mundo entenda que eu estou me referindo a determinada pequena burguesia, isso já era vendido dessa maneira, tá? Isso era muito concreto. E essa geração, que basicamente é a minha, eu sou aí, coisa de 10 anos mais velho que ela, um pouco mais, né? Eu sou do início dos anos 80, também passou por isso. E nós passamos por isso de criar essa expectativa da vida, essa coisa ainda da modernidade, com a frustração que vem a partir dos anos 2000 e a mudança de paradigma. Ou seja, aquilo que foi prometido para a gente, por esse espectro social da modernidade, é desconstruído a partir dos anos 2000. Com o estabelecimento desse choque da pós-modernidade, que é o oposto. O que é a pós-modernidade? Para além dessa discussão enviesada e ideologizada aí que a gente escuta na internet. A pós-modernidade é uma sociedade que não tem mais essa característica de construção da felicidade para um futuro, de projeto de vida, de projeto de família. Tudo isso se transforma em algo mais efêmero. Então a felicidade não é mais para o futuro, a felicidade é agora. Você já não se vê 30 anos na mesma empresa, você sabe que você vai trabalhar 2, 4, 5 anos no máximo, vai voltar para o mercado de trabalho, o mercado de trabalho é muito mais dinâmico, as próprias relações pessoais já não têm aquela perspectiva, quando elas começam, de durar a vida inteira, né? Que seja legal enquanto dure. A felicidade deixa de ser um projeto de longo prazo. E essa geração, que é a dela, é um pouco da minha também, eu sou do início dessa geração, ela é do fim dessa geração, é a geração que isso foi prometido na infância, na adolescência, e depois isso foi nos tirado. Depois que a gente cresceu acreditando nisso, quando chegou na nossa vez, o mundo olhou para nós e disse, pois é, não é assim. Então se tu achou que tu ia passar 30 anos numa empresa, constituir uma família bonitinha e viver a tua vida sossegada até se aposentar e ser feliz para sempre, pois é, não vai ser assim. E não é fácil de lidar com isso. Vamos ver se ela vai dizer isso que eu disse. Mas eu gosto desse papo, porque esse papo a galera em geral se identifica muito. Ia trabalhar naquilo para sempre, você ia ser feliz e possivelmente casar e ter filhos e é isso, acabou. Hoje em dia eu não penso assim, mas na época que eu estava começando a construir os meus sonhos e o que eu entendia por meus sonhos foram baseados nessa ideia. Na escola, quando eu estava no ensino fundamental, eu acho que foi ali que começou muito da depressão que eu vivo desde então.
Eu passei por um episódio de bullying bem forte, troquei de escola. Aí no ensino médio também as coisas não foram fáceis. E eu me lembro... Isso é legal, ela tá relatando também, gente. Também. Porque a galera gosta, sobretudo esses conservadores, né? Que aliás é uma estupidez, né? Imagina a pessoa ter orgulho de ser conservador, né? Imagina a pessoa ter orgulho de conservar um estilo de vida bosta, né? Mas enfim. Os conservadores agora gostam muito de dizer, porque no meu tempo, porque agora o mundo tá muito chato, porque agora o mundo tá muito careta. E de fato, gente, lá nos anos 80, até mesmo nos anos 90 aqui, né, pelo relato da Camila, não se tinha na escola, sobretudo pública, onde eu estudei a vida inteira, a preocupação com o bullying. Isso ainda era algo que estava sendo recentemente estudado, debatido, não tinha chegado ainda, sabe, para as discussões no sentido de tentar combater esse problema. Então, o bullying era algo cotidiano na nossa vida, sabe? E a galera que fala que a galera tinha menos frescura, aprendia a ser mais forte, tudo bobagem, na verdade. Na verdade, na real mesmo, o saldo daquele bullying que todo mundo achava que é só uma brincadeira, é um monte de gente com problemas de ordem psicológica. Um monte de gente com problemas. Porque geral se incomodava com aquilo e aquilo ia causando celeumas nas pessoas. Que a maioria tinha que fazer de conta que não. Porque a sociedade entendia aquilo como fraqueza, como frescura, como normal. Não era normal, nunca foi normal. Sabe? Porque no meu tempo não tinha... Pois não tinha essas coisas, por isso que hoje as pessoas estão tudo ferradas na cabeça. Não só por isso, mas também por isso. Saca? Também por isso. Então é legal ela falar isso. Eu lembro que no ensino médio já começou muito esse sentimento de comparação com as outras pessoas, porque eu me lembro que os meus colegas, a maioria deles já sabiam o que eles queriam fazer, queriam ser advogado, queriam ser médicos, queriam ser, sei lá, coisas assim, e eu não sabia o que eu queria. Porque naquela época... É muito bom o vídeo dela, por isso que tem tantas visualizações. Porque outra coisa, tá, gente, assim, eu acho desumano com um jovem de 17 anos que ele saiba, tá, o que ele quer fazer pro resto da vida. Eu acho, gente. Eu acho cedo demais. E eu era que nem ela, tô me identificando aqui, tá rolando uma identificação aqui, tá? Eu não sofri bullying, tá? Pouco. Porque... Sofri bullying porque eu era magro, então eu tinha alguns apelidos ali, chassi de grilo, ossada do Mengele, sabe? Gostava de me chamar assim. Mas eu não posso me queixar, eu tinha outros colegas que sofriam muito mais do que eu, né? Sofriam muito mais do que eu. Mas eu tô me identificando aqui porque eu também, gente, quando eu cheguei, terceiro ano do ensino médio, eu não fazia ideia do que eu queria fazer, do que eu teria vocação, para quem acredita em vocação, ou aptidão, para quem acredita em aptidão, ou simplesmente o que eu queria, o que eu achava legal, eu não sabia. E a impressão que eu tenho é que ninguém sabe. Ninguém sabe. Uns acham que sabe, outros reproduzem aquilo que é o sonho dos pais, da família, outros, que foi mais ou menos o caminho que eu segui na época, por não saber, procuram fazer alguma coisa que eles acham que vai dar dinheiro, que enfim, que vai ser algo que... E eu acho desumano. Então, se eu puder dar uma dica pra você, que quer ter filho, ou que já tem filho, e é uma dica como um cara que estuda a sociedade e como professor também, tá, gente? Tem uma parada que é muito ruim, que é assim, o meu filho, ele é muito esperto, ele é cognitivamente muito bom, eu vou mexer meus pauzinhos aqui para avançar ele, para ele começar os estudos mais cedo, ou para ele pular uma série, avançar uma série, tem como fazer isso. Algumas escolas fazem isso, tem brecha legal para fazer isso, tá? E na cabeça dos pais eles estão sendo gênios de fazer isso, porque tu vai lá, faz alguns testes cognitivos, e aí a criança tem condições de acompanhar a matéria, mesmo sendo mais nova de idade que os colegas. Isso é relativamente comum. Não faça isso, gente, se o seu filho for assim. Eu sei que é muito bacana dizer, meu filho avançou, é muito inteligente. Não é legal. Porque uma coisa é a criança acompanhar cognitivamente. Escutar o professor, ler os textos, fazer as atividades e ir bem nas provas. Outra coisa é o desenvolvimento
intelectual, eu não sei a expressão correta, mas que tem relação com a faixa etária, entende? Então é os gostos, é as brincadeiras, é o momento da vida. Então a questão da turma é importante não só em função da capacidade cognitiva do aluno de apreender o conteúdo, desenvolver aquelas habilidades específicas. No conjunto de habilidades que os alunos têm que desenvolver também estão as habilidades sociais, gente. E aí não tem como aferir isso. Então não faça, não faça. Então, assim, eu acho desumano o jovem ter que saber, ou pelo menos como saber o que, por exemplo, prestar um vestibular, sabe? Eu acho isso ruim para os nossos jovens. É uma pressão a mais, que é uma imposição social, porque não precisaria ser assim, tá, gente? Isso é assim por causa das relações capitalistas de produção.